E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um vídeo da novel de Jujutsu Kaisen. Eu estou trazendo a parte 5 da novel, mas não se preocupe que você não precisa ter visto nenhuma das anteriores para entender a história dessa novel. Cada história da novel ela é independente, então você vai entender tudinho mesmo sendo a parte 5. Mas se você quer ver as outras 4, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima que você vai ser direcionado para uma playlist com todas as novels que eu já lancei, beleza? Dito tudo isso, vamos logo para esse vídeo. E só para você ficar contextualizado, a história dessa novel se passa um pouco antes do Itadori ser reintroduzido ao seu grupo, ao Megumi e a Nobara. O Itadori perdeu lá o seu coração por causa do Sukuna e acabou sendo revivido, e desde então ele está escondido. Nesse momento então já passou toda aquela história do Junpei, o trauma já aconteceu e o Itadori está prestes a ver os seus amigos novamente. Por isso o Itadori passou muito, mas muito tempo trancafiado. Tanto tempo que até mesmo Gojo teve pena e deixou o Itadori dar umas caminhadas pela cidade, desde que ele evitasse as áreas perto da escola Jujutsu e também perto do centro da cidade, que eram os locais mais propícios dele encontrar algum xamã. Itadori vê essa oportunidade de caminhar por aí como algo muito precioso e não deixa passar essa oportunidade. Então ele escolhe uma das cidades satélites e vai até a área residencial para dar uma caminhada. Itadori então anda bastante nessa área residencial até encontrar uma praça plantada lá no meio de todas aquelas casas. Nessa praça ele encontra um menino meio cabisbaixo que estava lá no balanço sentado bem triste. Então o Itadori se aproxima para perguntar o que estava acontecendo. Do lado do menino é lógico que ele ficava um pouco com medo, afinal um cara todo musculoso com o cabelo pintado estava se aproximando. Mas a gente está falando aqui do Itadori. Com o seu sorrisão largo, o menino acabou vendo que não era perigoso aquele cara que estava se aproximando dele e ficou um pouco mais tranquilo. Com isso, o Itadori chega perguntando por que ele estava tão triste e se ele estava com os seus pais, afinal já estava ficando um pouco tarde e um moleque daquele tamanho geralmente está acompanhado dos seus pais, ao menos numa hora dessas. E aí, nesse momento que o menino se conteve, respirou fundo 4 vezes para tomar coragem para dizer o que ele tinha para dizer e acabou contando que ele não podia voltar para casa porque havia um demônio que não deixava ele fazer isso. E para o espanto do moleque, o Itadori não riu e acreditou nele. Segundo o menino, o demônio era pequeno, porém estava todos os dias em cima de sua casa. O Itadori então constata que aquele demônio deve ser uma maldição e que por estar numa área residencial, muito provavelmente é uma maldição bem fraca, de nível 3 ou 4, ou seja, uma maldição que o Itadori consegue lidar facilmente. O Itadori então conversa um pouco mais com esse menino, descobre que o seu nome é Kairi e pede para que ele o leve até sua casa para ele ver esse tal demônio. Dito isso, eles caminham por cerca de 10 minutos até chegarem numa casa simples. Kairi então parou e apontou com medo, quase não conseguindo falar, para mostrar onde o demônio estava. Nesse momento, um humanoide saiu da escuridão. Ele não era grande, tinha o tamanho de uma bola de basquete. Também tinha pernas curtas, mas seus braços eram bem longos e fortes. No lugar de seus olhos haviam 2 bocas. Seu nariz era como se tivesse sido arrancado e a sua boca costurada. Na cabeça havia protuberâncias que pareciam 2 chifres, e não é à toa que o menino chamava esse monstro de demônio. Nesse momento, o Kairi fica com bastante medo e tenta sair correndo daquele local, mas o Itadori consegue acalmar o Kairi e fala que vai lidar muito bem com essa situação. E é aí que o demônio percebe que está sendo encarado pelo Itadori e toma lá uma pose de combate, já pretendendo atacar o Itadori. O demônio então dá um salto na direção do Itadori e começa lá a bater no ar descoordenadamente. E o Itadori, logicamente, como um bom lutador que é, consegue desviar sem muitos problemas, dá um belo de um soco nesse demônio que sai voando e depois um segundo impacto acerta esse demônio, explodindo ele de vez e matando o demônio de uma só vez. Isso daí é a técnica do Itadori, punho divergente, que com apenas um golpe destrói esse pequeno demônio. E aqui é importante dizer uma coisa.
Até esse momento, esse demônio muito provavelmente apareceu várias vezes na casa do Kairi e ele nunca atacou nenhum civil. Porém, quando ele viu o Itadori, ele logo tomou ali uma posição de combate e logo atacou o Itadori. Isso acontece porque o Itadori tem a capacidade de ver esse demônio e os demônios geralmente se sentem incomodados quando alguém consegue ver. Por isso que os xamãs utilizam geralmente óculos de sol. A gente vê aí vários xamãs utilizando óculos de sol justamente para as maldições não perceberem que eles estão sendo encarados e assim não ficar pistola e tentar atacar o xamã. Foi justamente isso que aconteceu nesse momento. Kairi, sem acreditar no que viu, agradece se curvando várias vezes e volta lentamente para sua casa. Alguns dias depois, Itadori volta a caminhar por aquele mesmo local. Ele geralmente caminha por caminhos diferentes, mas dessa vez foi novamente aquele parque. E para o espanto do Itadori, ele acaba encontrando o Kairi novamente no balanço, bem cabisbaixo como da primeira vez que ele encontrou. E se aproximando do Kairi, vendo seu olhar, o Itadori compreendeu, o demônio estava de volta. Compreendendo a situação, o Itadori sai correndo em direção à casa do Kairi e encontra novamente aquele demônio em cima da casa do menino. E acontece aqui quase que uma repetição do primeiro encontro. O demônio lá repara que o Itadori o está encarando, parte para cima do Itadori e o Itadori com apenas um golpe destrói essa maldição. E é nesse momento que o Kairi aparece bem atrás do Itadori com uma expressão bem calma, porém triste, e fala que esse demônio não pode ser derrotado. E apontando para o seu próprio telhado, esse menino mostra o demônio surgir novamente, deixando completamente perplexo o Itadori, que não pode mais fazer nada nesse momento. No dia seguinte, o Itadori encontra com o Satoru Gojo e conta tudo o que aconteceu. Gojo, sentado no sofá e lendo sua revista, despretensiosamente pergunta o que vem depois disso. Itadori responde que ele não pôde fazer nada, que ele não era capaz de derrotar aquela maldição e por isso ele pede ajuda ao Satoru Gojo, que provavelmente conseguiria acabar com isso com extrema facilidade. Gojo então recusa, fala que está muito ocupado, mesmo estando agora deitado no sofá e lendo uma revista. Itadori com isso fica um pouco irritado e fala então que vai pedir ajuda ao Nanami. Gojo, porém, fala para o Itadori parar de utilizar os xamãs mais velhos como centro de suporte e que como ele conseguiu derrotar essa maldição tão facilmente, ele mesmo deveria cuidar desse assunto. Itadori então fica um pouco balançado porque ele ainda está muito machucado pelos acontecimentos do Junpei. Mesmo sendo apto o suficiente para ser um bom xamã, o seu coração estava ferido e ele estava com muito medo de não conseguir salvar novamente uma pessoa e ela acabar morrendo por causa de sua incompetência. Por isso, Itadori pede ajuda dos outros xamãs e fica tão desesperado para que esse problema seja solucionado logo antes que outra pessoa saia ferida. Porém, Satoru Gojo insiste para que ele não dependa dos outros e salve as pessoas através de sua própria força. Itadori então fica um pouco mais animado com essa resposta, porém ele ainda não sabe como agir com relação a essa maldição. Por isso o Gojo dá uma dica. Ele fala que maldições não são pílulas mágicas e que elas surgem de algum lugar, de emoções negativas. Itadori, entendendo o recado, agradece e sai correndo de volta para aquela área residencial para tentar solucionar esse problema. Enquanto isso, o Gojo permanece sentado no seu sofá. Para ele seria muito mais fácil erguer um aluno que caiu e solucionar todos os seus problemas. Mas o que o Gojo tem que fazer aqui como um professor é ensinar o seu aluno a se levantar sozinho. E é isso justamente o que o Satoru Gojo está fazendo, sendo muito mais difícil para ele fazer dessa maneira. Bom, sendo coincidência ou não, essa missão do Itadori é justamente para ele tentar curar o coração de alguém. O Itadori não pode derrotar essa maldição com a sua força bruta, que é o seu ponto mais forte, digamos assim. E eu falo que isso daí é uma coincidência porque o Itadori, a última missão do Itadori foi justamente a do Junpei. Então o coração do Itadori está realmente muito machucado e ele tem que curar o coração de outra pessoa para derrotar esse demônio. Indo então até a área residencial, Itadori acaba encontrando a mãe do Kairi. Ele chegou nessa área residencial muito mais cedo e por isso que ele consegue encontrar a mãe do Kairi. E bom, papo vai, papo vem.
bem com a mãe lá do menino e ele acaba perguntando se ela sabe alguma coisa sobre os demônios que o Kairi lá fala. E isso daí, segundo a mãe do Kairi, é uma história da sua avó. O Kairi gostava muito de sua avó e ela contava uma história que dizia que meninos maus são perseguidos por demônios e que depois que a avó dele morreu, o Kairi ficou ali realmente muito sentido. Isso porque a avó dele era toda a família que o Kairi tinha. Os pais verdadeiros do Kairi morreram num acidente, sendo essa mulher então que o Itadori estava conversando uma mãe adotiva. Depois de toda essa conversa, o Itadori vai novamente para o parque e encontra novamente o Kairi sentado no mesmo lugar. Com isso, o Itadori então começa a conversar com o Kairi e descobre que o menino acha que ele é um incômodo para aquela família, que por ele não ser de sangue, ele acaba virando um incômodo e por isso ele é uma criança má. O demônio que fica naquela casa, então criado pelo próprio Kairi. E por isso o Itadori fala que somente ele, o Kairi, é capaz de destruir aquele monstro, que o Itadori não pode fazer isso, e que para derrotar essa maldição, ele precisa que Kairi acabe com o seu próprio medo, que ele lute contra esse demônio, que se ele não fizesse isso, esse demônio poderia atacar os seus novos pais. Essa última fala aí do Itadori encheu de medo o Kairi. Também, diga-se de passagem, foi uma fala realmente muito bruta. É lógico que o menino ia ficar com medo desse demônio acabar machucando seus pais. Com isso, o Kairi sai correndo em direção à sua casa e chegando na sua casa, o demônio que antes era do tamanho de uma bola de basquete, agora está do tamanho de uma van. O medo que aumentou do Kairi fez também aquela maldição aumentar bastante o seu tamanho. E logicamente, vendo o monstro realmente tão grande, o Kairi fica com muito medo, tenta dar meia volta e correr, porém ele é impedido por um grito do Itadori. E nesse momento aparece justamente a mãe do Kairi. E ela está justamente do lado dessa grande maldição. Ela não consegue ver esse demônio e ela está realmente correndo um grande perigo de vida. Por causa disso, o Kairi, com um ímpeto impressionante, sai correndo em direção à sua mãe para tentar salvá-la desse demônio, não deixar que esse grande demônio machuque a sua família. O medo do Kairi de perder a sua própria família era muito maior do que o medo que ele tinha do demônio, e por isso que ele sai correndo em direção à sua mãe, mesmo aquele monstro estando à sua frente. E no momento que a maldição levanta o braço para dar um golpe, o Itadori passa como uma flecha por entre o menino e dá um golpe certeiro na barriga desse demônio, que explode e sai voando como se fosse um balão, novamente derrotando essa maldição com apenas um golpe, mostrando assim que o Itadori não se importa muito com o tamanho. O Itadori é realmente muito forte e consegue derrotar maldições com facilidade. Kairi agora está em sua casa ao lado de sua mãe. Ele agradece novamente ao Itadori com muitas reverências e entra feliz ao lado de sua nova família. Itadori, voltando para sua casa, ele acaba encontrando os restos daquela maldição que ele acabou de derrotar. Ela está prestes a morrer, mas ainda tem forças para falar algumas palavras. Itadori então fala para aquele demônio que Kairi finalmente foi para sua casa. Dito isso, a maldição então sorri e finalmente morre. E essa maldição aqui é interessante porque ela é uma maldição feita da avó do Kairi. A avó, que era super protetora, acabou ali virando uma espécie de maldição alimentada pelo medo do próprio Kairi. E isso daí acaba fazendo o Itadori lembrar do seu próprio avô, que morreu ali há pouco tempo. Por isso que o Itadori não podia deixar o seu avô falecido também virar uma maldição para ele. E por isso ele volta para o seu esconderijo, onde estava lá o Satoru Gojo, feliz de ter solucionado esse problema e lembrando carinhosamente do seu avô que morreu. Terminando assim mais uma novel de Jujutsu Kaisen. E aí, o que vocês acharam? Curtiram essa novel? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E também não se esqueça de se inscrever porque ainda tem mais novels, tem mais história aí original para vir. Então se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.